Estou de volta, Tiaguinho, e hoje a tia vai contar para você uma história que você nunca viu na vida. Ela se chama A Caneta e o Tinteiro. Ela tá bem nesse livro aqui, tá? Ela foi escrita por Christian Andersen e ela é uma história bem pequenininha, mas ela tem muito a nos ensinar. Se você não entender tudo de início, não tem problema, você pode colocar para tocar novamente. Vai ser naquele mesmo esquema, tá? A luz vai apagar e você vai ouvir só a minha voz. Nesse momento, eu quero que você preste atenção ao que você está ouvindo, tá bom? Depois você pode fazer um desenho para mim ou me escrever aqui no comentário o que você achou, tá bom? O nome da historinha é A Caneta e o Tinteiro. E o vídeo vai começar em 5, 4, 3, 2, 1. Tchau! O conto de hoje se chama A Caneta e o Tinteiro e foi escrito por Christian Andersen. E eu tenho certeza que você nunca ouviu essa história. Vamos começar? A Caneta e o Tinteiro. Na sala de um poeta, onde havia um tinteiro em cima da mesa, certa vez foi feita a seguinte observação: é maravilhoso o que pode sair de um tinteiro. O que vem a seguir? É realmente uma maravilha. Sim, de fato, respondeu o tinteiro para a caneta e os demais objetos sobre a mesa. É isso que eu sempre digo. A quantidade de coisas que saem de mim é maravilhosa e extraordinária. Chega a ser inacreditável. E eu realmente nunca sei o que vai vir quando aquele homem mergulha a caneta em mim. Uma gota tirada do meu interior é o suficiente para meia página de papel. E quanta coisa cabe em meia página! E o tinteiro continuou. Todos os trabalhos do poeta são produzidos a partir de mim. Todos aqueles personagens imaginários que as pessoas sentem que conhecem ou acham que já encontraram alguma vez. E todos os sentimentos profundos, o humor e os retratos vivos da natureza. Eu mesmo não entendo como isso acontece, pois, na verdade, sei nada de natureza, mas ela certamente está em mim. De mim saíram para o mundo todas aquelas descrições esplêndidas de senhoritas charmosas, de bravos cavalheiros, em montarias equilibradas apenas na patas traseiras, de mancos e cegos e de sei lá mais o quê. Pois eu garanto que nunca penso nessas coisas. Nisso você tem razão, disse a caneta. Você não pensa em nada. Porque, se pensasse, saberia que apenas oferece meios, ou seja, você oferece a tinta para que eu possa colocar no papel aquilo que há em mim. E o que eu quero e desejo trazer à luz. É a caneta que escreve. Nenhum homem duvida disso. E a maioria das pessoas entende de poesia tanto quanto um velho tinteiro. Você tem bem pouca experiência, respondeu o tinteiro. Mal está em serviço há uma semana e já ficou meio gasta. Você se acha uma poetisa? Você é apenas uma serva. E antes que chegasse, eu tive muitas outras, algumas com pena de ganso, outras de fabricação inglesa. Conheço as canetas com bico de pena tão bem quanto com as de ponta de aço. Já tive ambas a meu serviço e terei muitas mais, enquanto ele continuar vindo. Ele, o homem que executa a parte mecânica, que põe no papel o que extrai de mim. Eu gostaria de saber qual é a próxima coisa que ele vai tirar do meu interior. Bluf! Seu potinho de tinta, retorquiu a caneta com desdém. Mais tarde naquela noite, o poeta voltou para casa, após assistir um concerto. Ele estava encantado com o desempenho admirável e famoso do violinista. O músico havia produzido com o seu instrumento uma riqueza de tons, que às vezes soavam como pequenas gotas de água caindo, às vezes como pérolas rolando, de vez em quando como um coro de passarinhos, e então, de novo, como vento soprando em galhos de pinheiros. O poeta se sentia como se seu próprio coração chorasse, mas de alegria, com a voz melodiosa de uma mulher. Esses sons maravilhosos não pareciam sair das cordas,
mas de cada parte do próprio instrumento. Tinha sido uma execução divina de uma obra muito difícil. E, no entanto, o arco parecia deslizar pelas cordas com uma facilidade que ninguém imaginaria que alguém pudesse conseguir. O violino e o arco pareciam independentes do mestre que os manipulava. Era como se a alma e o espírito tivessem sido soprados dentro do instrumento. A plateia se esqueceu do músico em meio aos belos sons que ele produzia. Mas o poeta não se esqueceu. Ele se recordou do músico e anotou alguns pensamentos a seu respeito. Como seria tolo se o violino e o arco se vangloriassem da execução? E, no entretanto, nós, homens, com frequência cometemos esse mesmo erro. O poeta, o artista, o cientista em seu laboratório, o general, todos nós cometemos a falha da vaidade. E apesar de sermos apenas instrumentos que o poderoso utiliza, apenas a ele é devida toda a glória. Nós não temos nada em nós que devemos nos orgulhar. Sim, isso foi o que o poeta notou. Ele utilizou a forma da parábola e deu o nome dela de O Mestre e Seus Instrumentos. Bem feito, Madame Tinta, disse a caneta para o tinteiro, quando os dois ficaram sozinhos de novo. Você ouviu quando ele leu em voz alta o que ele havia escrito? Sim, ele leu o que eu forneci para que você escrevesse, retorquiu o tinteiro. Cortei suas asinhas por causa da sua arrogância. E pensar que você nem notou que estava sendo caçoada. Eu lhe dei um corte e devo conhecer as sátiras que saem de mim, não? Luf! O vidrinho de tinta. A caneta exclamou. Seu pauzinho de escrever? O tinteiro replicou. Assim, ambos ficaram satisfeitos por terem dado uma boa resposta. E é muito agradável acreditar que decidimos uma questão dando uma última palavra. É algo que nos faz dormir bem. E naquela noite, os dois dormiram bem. Só o poeta não dormiu. Seus pensamentos se agitavam dentro dele como os sons do violino. Caíram como pérolas e farfalharam como o vento forte no meio da floresta. Nesses pensamentos, o poeta compreendia o próprio coração. Eram como raios que partiram da mente de um grande mestre de todas as mentes. Apenas a ele é devida toda a glória. E assim acabou esse conto. Bem pequenininho, mas nos faz refletir muito, né? Todos nós somos instrumentos. Cada um usado da sua forma. Nós não temos nada de nós mesmos, mas devemos tudo ao Criador. Se você não entendeu essa historinha ou alguma parte dela, você pode ouvir novamente. E se tiver alguma palavra que você não conhece, pede a ajuda do papai e da mamãe para te ajudar com o dicionário. Vai ser muito importante para você conhecer esse conto, que tão pequenininho traz tanta sabedoria pra gente. Um beijinho e até a próxima história. Eu aguardo você aqui. Beijo, Tiaguinho, beijo, Marina e beijo, Eduardo. E eu aguardo o seu nome aqui no comentário para mandar um beijinho para você.